Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje em específico eu vou falar sobre diabetes mellitus tipo 1 e exercício físico. É um tema que muitos profissionais não têm conhecimento ou têm pouco conhecimento, então tem aquele certo receio de treinar o aluno. E os alunos também têm um certo receio por não ter profissional qualificado na área. Então seria muito interessante você acompanhar o vídeo até o final para saber quais tipos de exercícios fazer, tempo, se é melhor aeróbico, se é melhor o treino resistido. Vai ser um vídeo bastante interessante. Deixa seu like, curte aí, passa a seguir o canal que terá muito mais vídeos para vocês. Beleza? Valeu, vamos! Vamos começar vendo o que é diabetes mellitus tipo 1. A diabetes mellitus tipo 1 ela é uma doença autoimune. O que seria uma doença autoimune? Quando o seu próprio organismo se defende contra ele. Por quê? Porque o seu organismo ele passa a atacar as células betas, que são as responsáveis pela produção da insulina. Então, no momento que elas são atacadas, elas deixam de produzir totalmente ou parcialmente, tá? E ela é considerada uma doença de caráter adiopático. O que seria uma doença de caráter adiopático? É que a gente não sabe a causa ou a causa não pode ser caracterizada. No momento que você deixa de produzir insulina, o nível de glicose no seu sangue aumenta bastante. Mas lá na frente eu vou explicar como que funciona isso. Sintomas. Quais são os sintomas? Quando ocorre esse aumento, do nível de glicose no sangue, devido à falta de insulina, e ela não consegue penetrar para dentro da célula para que ela seja utilizada como energia ou armazenada como gordura, esse nível de açúcar fica alto e a gente passa a urinar mais. Só que não é urinar mais em quantidade. Cada vez que você vai, vamos supor, eu urino 3 vezes ao dia, 100 ml. Eu não vou passar a urinar 150 ml. Eu continuo urinando 100 ou menos, só que eu urino mais vezes, 5, 7, 8 vezes ao dia. Aumenta essa quantidade. E esse sintoma é chamado de poliúria, ou seja, quantidade de urina maior do que o normal, ou seja, eu urino mais vezes durante o dia do que o normal. Outro sintoma é a polidipsia. O que seria isso? Quando você passa a beber água mais vezes, você fica com a boca seca. Por que você fica com a boca seca e passa a beber água mais vezes? Você lembra que eu acabei de falar agora sobre urinar mais vezes. Então, se você está urinando mais vezes, para eliminar aquela glicose que está em excesso no seu sangue e que o rim não consegue segurar e ela vai para a urina, então eu tenho que urinar mais vezes. E com isso eu tenho que beber, então ingestão maior de água. O meu corpo acaba pedindo isso. Eu acabo tendo uma sede em excesso, não acaba a sede, fica com a boca toda seca. Terceiro sintoma é a polifagia. O que é a polifagia? É o apetite em excesso. Um dos principais sintomas que a gente tem no diabetes mellitus tipo 1 é a vista embaçada. O que acontece? Acontece uma retenção de líquido por osmose em uma coisa chamada cristalino, que fica lá no nosso olho. Com isso, o cristalino fica inchado e, consequentemente, ele faz com que sua vista dê a sensação de vista embaçada, ou seja, vista turva. Tá? Isso é um dos principais sintomas. Lembrando aí que 90% dos diabéticos, de acordo com a pesquisa que eu fiz, não mantém a glicemia controlada. Isso é um risco muito grande. E quando você não tem a glicemia controlada, a função do endotélio, que é por onde passa o sangue, lá nos vasos, tá? É o que recobre os vasos, ela fica prejudicada. Então, quando você tem um vaso que está comprometido, ele pode aumentar ainda mais o risco de aterosclerose. O que seria aterosclerose? O que seria aterosclerose? É a formação de placas de ateroma. E com isso pode desenvolver, se for no coração, um infarto agudo do miocárdio, se for na cabeça,
pode desenvolver um acidente vascular cerebral. Então tem inúmeras causas e isso é muito importante quando a gente for falar de exercício físico, porque o exercício físico ele ajuda na função endotelial. É uma coisa fora do comum, muito interessante de se falar. Quando a gente vai estudar exercício físico, ele é muito controverso porque existem vários tipos de exercício, existem vários tipos de estudos, cada um diz uma coisa, mas a gente tenta trazer o melhor para o nosso paciente, porque a análise ela deve ser feita de forma individual. Agora chegou o momento tão esperado pelos profissionais de educação física e os alunos que estão aqui assistindo esse vídeo. E lembrando, deixa o seu like aí, que a gente realiza todo um estudo para trazer isso para vocês, é bem gratificante. Então essa resposta seria boa para produzir mais vídeos, beleza? Então o momento mais esperado que é exercício físico para quem tem diabetes mellitus tipo 1. Quando a gente fala de exercício físico e diabetes tipo 1, a gente tem que lembrar que diabetes tipo 1, normalmente ela está associada com alguma doença cardiovascular. Como eu falei, ela pode desenvolver aterosclerose, hipertensão, e entre outras doenças, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas sempre que o profissional for analisar, ele tem que fazer uma anamnese para saber como está o aluno, o tipo de patologia que ele tem, certo? Para ficar bem informado e ter um treino mais seguro para o aluno. Quando a gente fala de exercício físico, a gente primeiramente tem que analisar o público-alvo. Esse público-alvo, 60% de quem tem diabetes mellitus tipo 1 não pratica atividade física. E quando a gente visualiza quem pratica entre criança e adolescente, 80% não pratica da forma correta, como deveria ser aplicado, da intensidade que deveria ser aplicada, o tempo correto. Então isso é muito difícil, porque quando a gente trabalha nessa área, que é educação física, que é exercício físico, tem que trazer algo muito seguro para o cliente, para que traga respostas para a sua patologia. Certo? Não é só ir lá e trabalhar pensando que você vai lá e vai ganhar o seu dinheiro, mas o cliente espera uma resposta, um resultado, ele tem um objetivo ali. Então vamos começar falando de treinamento de alta intensidade. Quando a gente fala de treinamento de alta intensidade, quais as respostas que eles trazem para a gente? Aumento da sensibilidade à insulina, melhora da aptidão cardiorrespiratória, redução do colesterol total, que é importantíssimo, e redução das chances de hipoglicemia. E quem trabalha com diabetes mellitus tipo 1 sabe que uma das maiores causas é a hipoglicemia, devido à quantidade de glicose aplicada. Então é outro fator importante que a gente deve observar. Se o paciente fez uma aplicação adequada, uma quantidade adequada, porque antes, na fase pré-prandial, o paciente tem que diminuir a glicose que ele vai injetar. Por quê? Porque depois do exercício físico, você acaba tendo um maior gasto de glicose, ou seja, a sensibilidade à glicose aumenta, então vou ter um maior consumo. Se eu aplico insulina da quantidade que eu aplicava quando eu estava inativo, eu vou acabar tendo hipoglicemia, que a glicemia vai ser consumida mais rápido, certo? Quando a gente fala de exercício aeróbico de baixa intensidade, podemos observar que teve melhora sim no quadro do paciente, sendo uma boa intervenção primária para você começar com o seu paciente, porque muitas vezes você nem conhece o seu paciente, chegar para colocar ele já na alta intensidade é um risco muito grande. E é um público muito delicado para se trabalhar, mas que é um público gostoso de trabalhar. Continuando falando de baixa intensidade, observou em estudos que houve uma melhora de 65% na função endotelial, que é o que eu falei, onde forma as placas de ateroma, aumento da hipertensão arterial, resistência periférica. Então, se você tem uma melhora endotelial, o sangue circula mais fácil, diminui os riscos de doenças cardiovasculares. Isso é muito importante em relação à atividade física e em relação à vida do paciente. Sugere-se que se faça os exercícios no período vespertino. Por quê? Para evitar a hipoglicemia noturna, que muitas vezes acontece com quem tem diabetes mellitus tipo 1. Então, para evitar a hipoglicemia pós-exercício físico, que muito acontece, o que você vai fazer? Reduzir a aplicação de insulina de forma
prandial, né, de forma pré-prandial, ou seja, antes da refeição, em até 50%, se o VO2 máximo atingir 25%. De 50% a 75% da aplicação da insulina, se seu VO2 atingir 50%, e 75% de redução, né, na insulina, se seu VO2 estiver atingindo 75% ou mais. É um indicado para que evite a hipoglicemia pós-exercício físico, que é muito interessante, porque um dos maiores casos que tem para quem tem diabetes mellitus tipo 1 é a hipoglicemia pós-exercício. Agora, voltando para o treinamento de alta intensidade, ele demonstra aumento na sensibilidade à insulina, da sua célula captar a insulina e utilizá-la como energia ou armazenar como gordura. No treinamento de força, realizado com ratos, foram utilizados 16 ratos, sendo que 8 foram para controle e 8 ratos fizeram agachamentos. Como que os ratos fizeram agachamento? Rapaz, eu tenho uma rata, olha aqui para vocês verem, que gracinha. E ela, como que os caras conseguiram colocar a rata para fazer agachamento? Eu não sei como que eles conseguiram fazer essa prosa. Né, neguinha? Como? Então vamos lá, quais foram os resultados desses estudos com ratos com agachamento? Os ratos que fizeram agachamento tiveram aumento de força, ou seja, redução na pressão arterial e redução nos níveis glicêmicos. E os ratos que foram do grupo controle que não realizaram nenhum tipo de exercício, o que aconteceu? A glicose teve aumento, perda da função endotelial, que eu falei dos vasos sanguíneos, perda de força, que é de suma importância. Então, a partir daí, a gente consegue observar o quão importante é realizar exercício físico. Tá? Eu não vou falar para você, é 3 de 10, é 5 de 8, eu estou te falando que os estudos mostram, os resultados positivos que os estudos mostram e onde você deve tomar cuidado, evitar. Agora, o que é muito gratificante é o treinamento misto, porque quando a gente estuda o treinamento misto, que é o aeróbico, né, contínuo ou intervalado mesmo com o exercício resistido, ele demonstra ganhos maiores ainda que quando fazendo ele sozinho. Sugere-se no treinamento misto que se faça o treinamento de resistência e depois o aeróbico. E com isso a gente teve um declínio atenuado, ou seja, a sua glicemia, né, a glicemia de quem estava realizando o estudo, ela não teve uma grande redução, continuou numa linha mais tênue, não ofereceu tanto risco de hipoglicemia aos pacientes. Isso, com o treinamento de resistência e depois o aeróbico, houve uma menor necessidade de suplementação logo após o exercício físico. Houve melhora na função cardiorrespiratória, houve melhora na força muscular e em um estudo realizado durante 6 meses, analisou a hemoglobina glicada e houve redução da hemoglobina glicada. E quem não treinou, né, nesse estudo, o grupo que foi o grupo controle, houve aumento do colesterol LDL, aumento da hemoglobina glicada, aumento do colesterol, aumento do triglicérides. Então, o exercício ele vem como um remédio. Então, o exercício ele vem para te auxiliar no tratamento da diabetes mellitus tipo 1 e evitar que surjam outras doenças ao decorrer dessa patologia, que é a diabetes mellitus tipo 1, que eu citei, como aterosclerose, hipertensão. Então, pratique exercício físico. É de suma importância você fazer exercício físico, tá? Agora e sempre. Lembrando que no treinamento de resistência, o que se sugere é de 8 a 10 exercícios de 2 a 3 vezes por semana. Então a gente fecha esse vídeo aqui. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu tentei trazer o máximo de informação para vocês. Ok? Valeu, deixa seu like, se inscreve. Muito obrigado, hein?